Hoje nós estamos entrando num livro que é um tanto quanto polêmico. Muitas pessoas não conseguem entendê-lo ou até mesmo entendem, mas não dão tanto crédito a ele. O livro de Cântico dos Cânticos. Esse livro que ele fala, espiritualmente falando, sobre o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, a noiva e o noivo. Mas também fala sobre vida amorosa. Então, eu quero convidar você a pegar o link deste vídeo e enviar para os solteiros e solteiras que você conhece, para que eles aprendam a acertar na vida sentimental. E também os casais, principalmente aqueles que estão recém-casados e aqueles que estão enfrentando crises em seu relacionamento, porque vai ajudar com certeza o vídeo de hoje e o vídeo de amanhã. Hoje eu quero trazer para você, para ter um entendimento sobre este livro, quem escreveu, quando foi escrito, por quem, para quem foi escrito e por que ler esse livro e o que buscar nele. Ele foi escrito, a tradição crê, por Salomão, como autor deste livro. Talvez durante o reinado de Salomão ou imediatamente depois, por volta de 10 a.C., tenha sido escrito. E século 10 a.C., né? Tenha sido escrito. E ele foi escrito para o povo de Deus, para celebrar a dádiva do amor e da sexualidade, para refletir sobre as intimidades do amor de Deus. Muitos estranham que um poema de amor e de certa identidade sexual esteja incluído na Bíblia. Alguns propõem a ilustração do amor incondicional de Deus, outras, os tesouros dos deleites conjugais. A sexualidade é um aporte maravilhoso da criação de Deus. É uma linguagem que transmite mais sentimentos que fatos. E não esqueça que a poesia era entretenimento nos antigos tempos. Assim como hoje, por exemplo, nós temos vídeos, playlist, streaming. Então, era a forma deles se entreterem naquela época. Hoje nós vamos de capítulo 1, 2, 3 e 4 de Cântico dos Cânticos. Já no versículo 2 do capítulo 1 diz assim: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Seria importante que os casais assistissem juntos este devocional, ou depois você envia para o seu companheiro ou a sua companheira. Alguns podem dizer, por que na Bíblia um poema sobre amor e sexo? Mas por que não? Não foi Deus quem criou o sexo? O romance é uma ideia divina. A distorção que o pecado tem imposto nesse assunto não nos deve absolutamente permitir esquecer que a intimidade conjugal é dádiva de Deus. E é isso que vemos nesse primeiro versículo que aqui nós lemos. A importância dos beijos e da relação íntima entre um casal, entre marido e mulher. No versículo 7, ele diz assim, veja só: dize-me, ó amada de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Quando você lê estas palavras e você não busca entendê-las, são simplesmente poemas, poesias ou uma imagem do campo. Mas a atitude desta donzela retrata o comportamento de uma jovem cristã
uma jovem comprometida com o amor de um só homem e, sobretudo, com Deus. Por isso ela não aceita viver andando e vagando por caminhos de mulheres levianas. A sua conduta é buscar agradar a Deus. Por isso, ela queria saber exatamente onde ele estava, para não ficar vagueando. No versículo 13, diz assim: o meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. A mulher amada vê o seu marido como um saquetel de mirra. A mirra, ela era usada pela realeza para perfumar vestes de casamento. Você pode ver isso, por exemplo, no livro de Salmos 45, no versículo 8. O amor entre eles era comparado a este perfume. Assim é o relacionamento entre um casal feliz. Eles têm essa mesma essência entre eles. No capítulo 2, no versículo 2, diz assim: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. É muito bonito, né? Como que o autor se refere à sua amada. Tal como naquela época, em nossa época mais intensamente ainda. As mulheres, atualmente, ferem com suas conversas e comportamentos tal como um espinho. Afastam os homens. Encontrar uma mulher ideal é como encontrar um lírio no meio dos espinhos. Ela se destaca. Ela não é um instrumento que fere. Ela é um instrumento que exala a beleza. Que lindo, né? No versículo 6, diz assim: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Você lembra que nós falamos em alguns episódios anteriores sobre a esquerda e a direita, que se referia à esquerda, fraqueza, à direita, força, autoridade. A mão esquerda para sustentar as fraquezas desta mulher, colocando debaixo da sua cabeça, e não para expor as fraquezas dela, ou apontar o dedo para ela. Esse é o comportamento correto de um homem de caráter. É assim que ele trata a sua amada. A mão direita, abraçando-a, é para unir forças. É dizendo assim: nós juntos somos fortes. Um homem de verdade, ele age desta maneira. No versículo 7 e no versículo 10, ele diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Preste atenção na importância deste versículo e também no versículo 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. O verdadeiro amor e o ato sexual de um casal não deve ser forçado, mas construído na base de desejo de ambos. Isso é construído na base do diálogo e da transparência entre o casal. Costumo dizer que a vida sexual de um casal começa no bom dia, meu amor, e não quando os dois tiram a roupa à noite. Porque já atendi nesse decorrer da minha vida várias mulheres, por exemplo, que eram destratadas pelo marido durante o dia, ou não, eram zero à esquerda para eles, mas à noite eles queriam tê-la sexualmente. Ou seja, realmente impossível manter um relacionamento assim. E aqui vemos claramente que o relacionamento entre um casal flui
não é imposto, não é algo forçado. No versículo 15 deste mesmo capítulo diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Veja, as rapozinhas atacam e destroem as videiras. Elas gostam de cavocar ao redor da planta. São as coisas pequenas, como querer perfeccionismo ou ser perfeccionista, ciúmes. Tudo isso pode infiltrar num belo relacionamento conjugal, essas rapozinhas roendo até que a videira do amor caia em ruínas. Essas pequenas coisas devem ser extirpadas por um casal antes que provoquem danos graves. São as rapozinhas, coisas mínimas, insignificantes, que muitas vezes se faz vista grossa. Não pode isso. No capítulo 3, no versículo 1 ao 4, diz assim: de noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: viste o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquele que me concedeu. Quando eu li essa palavra, eu pensei em alta e clara comunicação entre o casal. O casal que tem um relacionamento sólido, eles falam aonde estão, com quem estão e o que farão. Hoje em dia, na tecnologia que temos, não tem como dizer: eu não tinha como lhe avisar. Isso não é patrulhar a vida um do outro, mas o cuidado de um para com o outro. Quando realmente a pessoa amada tem valor para nós, isso é um ato natural, dar satisfação a nosso respeito. Você tem feito isso? No capítulo 4, no versículo 1 ao 4, diz assim: como és formosa, querida minha, como és formosa! Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como rebanho de cabras que descem ondeantes no monte Gileade. E aí ele vai fazendo declarações de amor. Elogios entre o casal é importantíssimo para manter acesa a chama do amor. Podemos não entender nos dias de hoje uma mulher ser comparada a ovelhas, cabras, romãs, mas imagine um rebanho de cabras descendo a colina como uma cascata ao pôr do sol. Que linda imagem, não é verdade? Tal como os cabelos longos de uma mulher que caem com graça e delicadeza. Muitos casais trocam farpas e agressões verbais, ferindo cada vez mais o relacionamento que chega à falência. Então, exercite o elogio entre vocês. E para terminar, o versículo 9 diz assim: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Chamar a sua amada de irmã dá a conotação que os dois vinham da mesma geração. Espiritualmente falando, isso faz toda a diferença para um casal dar certo. Os dois serem filhos do mesmo Pai Celestial, terem a mesma fé e seguirem no mesmo Espírito. Foi bom para você o devocional de hoje? Então, compartilhe, coloque no seu story, envie aos seus contatos, deixe o seu comentário, o seu like e amanhã vamos finalizar o livro de Cântico dos Cânticos, com muito mais ensinamentos e revelações sobre o amor entre um casal. Até amanhã.